Boa noite, seja bem-vindo ao Arquitetura, Saúde e Vida. Hoje a vez é sua, será com a doutora Flávia Marques de Castro. A doutora Flávia é nutricionista com especialização em promoção da saúde, nutrição clínica funcional, educadora em diabetes e mestrado em comunicação e saúde. Ela é bem qualificada para falar do nosso tema de hoje, que é diabetes. A doutora Flávia nos foi apresentada há alguns anos para cuidar do meu pai, que era diabético e tinha uma glicemia de difícil controle. Quando chegava a 300, nós ficávamos felizes. Acreditamos que provavelmente tenha sido isso que tem ocasionado o AVC, porque ele não cuidava antes. A importância de cuidarmos, né, da saúde num todo. A doutora Flávia nos apresentou a possibilidade de oferecê-lo uma melhor qualidade de vida através da alimentação. E ela vai explicar. Meu pai ficou 3 anos sem tomar insulina alguma, nenhuma. Durante 3 anos, até o final, em casa ele não tomava nenhuma insulina. Pela graça de Deus e doutora Flávia. Nós somos muito gratos por isso. Ele também fez uso de um aparelhinho chamado Libre. São sensores, você coloca um sensor no braço e vem um aparelhinho que você passa. Encosta nele, passa por fora e você fica com o sensor 14 dias. A cada 14 dias você muda. E é feita a leitura. Parece que hoje existe um aplicativo também que pode fazer a leitura através do celular. Já imaginou? É muito bom, né? Meu pai fez uso dele. Então eu posso falar que eu via os dedinhos roxinhos, porque muitas vezes ao dia eram verificada a glicemia, então eu usava, mesmo que usasse a lanceta ou agulha, cada um tem um método, né? Mas fica roxinho, dependendo da quantidade de uso, né? Então nós ficamos muito felizes dele durante um período ter usado o Libre. Não foi constante, mas fez uso. Não é fácil manter. Nós vivemos numa situação no país que requer uma certa atenção. E o Libre, a desvantagem dele é justamente o valor. A pessoa necessita de ter R$500 por mês disponível para isso, só para comprar os 2 sensores. Não é fácil, né? Como a nossa meta, com as divulgações desses vídeos, é mostrar que é possível sim você ter uma melhor qualidade de vida com bons profissionais, com pessoas qualificadas. Então, temos esperança de que juntos a gente possa, através de uma divulgação em massa, quem sabe, o Brasil possa produzir, reproduzir ou mesmo criar novos produtos que possam fazer essa medição da diabetes sem ser tão invasivo. Nós temos, o INPI é cheio, as patentes do brasileiro, o brasileiro é muito criativo. E
e muito inteligente. Temos excelentes pesquisadores, produtores. A Flávia é uma pesquisadora nata. Está sempre em busca de se aprimorar para melhor oferecer ao paciente. Então vamos juntos? Nós vamos postar à parte um vídeo que a gente vai pegar só para que vocês tenham conhecimento, tá? Do Libre, porque o que nós tínhamos, meu pai já não está mais conosco. Então, vamos juntos nesse mundo? No mundo da diabetes. Eu desejo um país mais justo, que as pessoas tenham acesso ao que a medicina tem de melhor, independente da classe social. Que Deus continue nos abençoando. Que Ele mova nossas palavras e nossa mente para que a gente possa oferecer o melhor para vocês, dentro das nossas condições. Aceitamos sugestões. E vamos passando nossas experiências, tá bom? Que tenhamos uma semana abençoada. Com sonhos motivadores a cada alvorada. E a você, diabético, você que tenha tido um diagnóstico de qualquer enfermidade, seja ela qual for. Lembre-se que, em primeiro lugar, nós temos Deus. E depois, a medicina está muito avançada. Não guarda para você. Fala com um e com o outro, até que o melhor chegue em suas mãos. Vamos lá? Vamos viajar nesse mundo da diabetes? Vamos. Vem, gente. Boa tarde, Flávia. Seja bem-vinda ao Arquitetura, Saúde e Vida. Boa tarde. Gente, Flávia é nutricionista e quanto educadora em diabetes também, uma das especializações dela, para o mestrado, que a gente vai colocar o link com todos os dados. E ela hoje vem nos esclarecer, para fazermos uma viagem juntos pela diabetes. Flávia, o que é diabetes? A diabetes é uma doença crônica onde o pâncreas não produz insulina adequadamente, então a gente tem uma dificuldade de controlar os níveis de glicose no sangue, que seria o açúcar, né? Então a gente tem essa hiperglicemia constante e aí a gente desenvolve o quadro de diabetes. Existem dois tipos, né? Quais são as diferenças? A gente tem diabetes tipo 1, que é de causa autoimune, quando o pâncreas realmente não produz insulina. E a gente tem, e aí o tratamento ele começa inicialmente já com alguma dose de insulina. E a gente tem o tipo 2, que o pâncreas começa a não trabalhar suficientemente, mas ele produz uma dose menor. E aí a gente precisa do auxílio de outros medicamentos que ajudem a controlar a glicose no sangue. Levando em conta o fator genético, o quanto a alimentação pode influenciar, desencadear a diabetes, e qual tipo que ela desencadeia, pode desencadear no decorrer da vida? Pois é, como essa causa ela é inespecífica, a gente sabe que a alimentação faz parte de um estilo de vida que ajuda a gente a ser mais saudável. Então, a gente faz sempre um trabalho para evitar que a gente crie condições para o diabetes ser desenvolvido. Então, a alimentação que favoreça o ganho de peso, então rica em produtos processados, açúcares, gorduras, excesso de sódio, que aumenta a pressão, também cria um fator de risco para o diabetes. Então, o sal também? O sal, porque você pode aumentar os níveis de pressão arterial. E aí a pressão arterial pode elevada, ela vira um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. E aí a gente sempre tem que controlar a alimentação com vários aspectos, de uma forma mais variada, pensando no que pode virar fator de risco para o desenvolvimento da diabetes.
E quanto às leguminosas e as frutas, né? Há alguma que não deva ser ingerida ou deve ser com mais cautela? A gente sempre procura uma variedade bem grande, uma boa variedade de verduras, frutas, legumes para formar uma alimentação saudável. A gente sabe que algumas frutas elas têm um certo teor de carboidratos mais elevado e a gente faz um certo controle, mas não faz nenhuma restrição específica. A gente analisa caso a caso para não fazer com que a alimentação seja monótona. Mas como a gente faz sempre o monitoramento glicêmico dos pacientes, então a alimentação, algumas frutas, alguns alimentos que possam elevar mais a glicemia por conta do teor de carboidratos, a gente faz algumas restrições, mas é caso individualizado. Então a gente não faz uma restrição inespecífica para todo mundo, a gente faz de acordo com o quadro do paciente. Entendi. E a hipoglicemia, um paciente que ele tem, né, de vez em quando tem uma queda, o que é recomendado? Ele toma insulina e mesmo assim, às vezes tem uma queda. A hipoglicemia é tudo que a gente quer evitar que o paciente tenha, porque ela provoca no paciente uma sensação bem desconfortável, de um mal-estar bem grande. Então a gente repõe com alguma dose de açúcar, de algum alimento que eleve a glicemia de forma mais rápida. Então a gente sempre tem esse tratamento como conduta. O ideal é que a gente previna a hipoglicemia. Então que a gente faça com que a dosagem de insulina, a quantidade de carboidrato da alimentação, ela esteja sempre equilibrada. Então esse é o monitoramento, o acompanhamento, o planejamento nutricional que a gente sempre faz. Não, eu tô perguntando sobre a hipo, gente, porque meu pai, a Flávia, cuidou dele durante anos, né? E ele ficou 3 anos sem tomar insulina alguma. E ele chegou a tomar 45 Is de Lantus diário, fora regular e antiglicêmico, e com a Flávia ele ficou sem nada, né? Só através da alimentação, né? A dele era integral, mas de suco também, né? A gente fez uma adequação aí dos horários em que a gente distribuía a dieta, o que a gente poderia adicionar para favorecer esse controle. Então, perda de peso também, né? Porque se a pessoa tiver, no caso dele, sobrepeso, isso tudo. E aí a gente teve um resultado bem bacana com ele. Então, isso quer mostrar que, independente da sua condição física, né? Você pode ter um controle glicêmico, sim, né? Sim, o controle glicêmico é principal para a gente não ter as complicações do diabetes, não ter mal-estar, né, proveniente da hipoglicemia e da hiperglicemia também que pode acontecer. Então o controle glicêmico é essencial para a gente ter uma boa qualidade de vida, mesmo com diabetes. E o que você recomenda para um diabético, né? O que você recomenda quanto a prazer? Porque assusta muito, né? Quando você fala em diabético, vou ter que abrir mão do açúcar. O que ele pode esperar, o tipo de alimentação e prazer? Fazer uma alimentação saudável não significa que a gente vai fazer uma alimentação monótona, sem graça, que não tenha sabor. Óbvio que a primeira coisa que se pensa é sempre na restrição, mas o controle, o acompanhamento adequado vai fazer com que a gente tenha uma alimentação mais variada e que eventualmente ele até possa fazer uso de algumas exceções. Eventualmente consumir o açúcar, se ele estiver controlando em termos de quantidade dos nutrientes adequados, a gente até consegue permitir algumas exceções. Então, o acompanhamento do que está sendo consumido, do planejamento alimentar é essencial. E eu sempre falo que assim, é importante a gente cozinhar mais, preparar mais os alimentos para descobrir novos sabores e não ficar preso a isso, a necessidade de que a gente tem que restringir. Então, para saber os sabores, cozinhar, preparar mais alimentos em casa, envolver a família, os amigos, então a gente consegue fazer preparações que não vão elevar a glicemia, que vão ajudar a ter um controle glicêmico, então são boas estratégias para a gente estar sempre descobrindo formas de se alimentar de forma saudável. Então, o diabético pode ter uma vida social intensa, sair para as festas com restrição e os amigos contribuindo também, sempre fazendo um pratinho dedicado a ele, né? Isso. Direcionado a ele. Isso, sim. O convívio é muito importante. É importante a gente falar com as pessoas que estão próximas, que conheçam, saibam que a pessoa tem diabetes. Então, facilita na hora de
escolher os lugares para se alimentar, de dividir algumas refeições, de ter esse prazer. E o acesso à informação é muito importante. Então, o próprio paciente vai se informando, conhecendo mais sobre a sua patologia, e informa quem está por perto também. Então, vai todo mundo compreendendo um pouco mais sobre aquilo, sobre o que está acontecendo, e aí facilita, né? A gente tem uma alimentação que é favorecida pelo convívio social também. Que bom. E Flávia, o que você recomenda a uma pessoa que tem um histórico de diabetes na família, né? Ou que já seja, que chamam pré-diabético, né? Isso. O que você recomenda para essa pessoa, para que, quem sabe, até que não desenvolva, né, a diabetes, se é possível isso? O acompanhamento médico, nutricional, ele é essencial para saber o que pode ser feito nesses casos. A prevenção é muito importante nesse sentido. Então, para a gente não ter quadros piores, é importante a gente ter o acompanhamento de uma equipe preferencialmente multidisciplinar. Então, se a pessoa tem fatores de risco, que é a questão familiar, a gente vai monitorar, vai promover uma alimentação saudável, né, variada, com frutas, legumes, carboidratos integrais, gorduras boas e com menos alimentos industrializados, que são recomendações gerais para a população. A pessoa que já tem a pré-diabetes, que é uma resistência na insulina, que dificulta o controle glicêmico, a gente já começa a acompanhar se existem outros fatores de risco também. O ganho de peso, a pressão arterial, então isso tudo pode estar interferindo. Então, uma alimentação que promova o controle da pressão arterial, que favoreça o emagrecimento, que tenha uma vida mais saudável, que tenha um acompanhamento de exercício físico, que ajude a manter o peso numa faixa adequada. Então, isso tudo favorece. E na alimentação a gente promove sempre mais variedade, alimentos que favoreçam com que a glicemia seja controlada também. E o emocional, até quanto ele influencia? Pode influenciar? A gente sabe que assim, hoje em dia a gente tem uma dificuldade, né, muito grande de estar tranquilo, de todo mundo estar sempre passando por situações que interferem no estado emocional, na saúde emocional. E isso interfere em outros hormônios corporais, quando você está sendo submetido a algo, não só o estresse, mas alguma situação que te afete o estado emocional constantemente, isso acaba mexendo com outros hormônios também que dificultam a ação da insulina. Então isso também vai favorecer a dificuldade do controle glicêmico. Então emocionalmente a gente também tem que se cuidar, saber, aprender a gerenciar o que pode promover o desequilíbrio emocional. Agora, queria agradecer, né, a disponibilidade da doutora Flávia. Ela veio, gente, regravar por um erro meu e está sendo ótimo, né? E esse esclarecimento, eu espero que sirva para todos. E para fechamento, o que você tem de dica, de orientação para um diabético, para o familiar também, para estar atento a uma queda da glicemia, como a pessoa vê, né, e como proceder, porque o próprio diabético sabe, mas às vezes uma pessoa de fora é mais difícil você ver o quadro, né, acompanhar o quadro do diabético. O diabético, assim, em geral, quando sai de casa, sempre manter alguma informação escrita, dentro de carteira, de agenda, da bolsa, para caso ele tenha alguma hipoglicemia, alguma situação que tire ele do controle, ele possa informar quem está perto o que está acontecendo, né? Então, uma etiquetinha, algum cartãozinho explicando que é diabético, o que acontece em caso de hipoglicemia, de hiperglicemia. É importante a gente ter e avisar. A família, acho que todo mundo em casa, o acompanhamento, né, tanto como dos horários, é uma coisa que a gente precisa aprender a dividir. E o próprio diabético acaba, né, trazendo essa informação, né, sempre andar com uma pessoa, dividir isso com quem está em casa, como é a rotina, exatamente os sintomas. Então quem está por perto, convive, sabe já disso, é dividir mesmo o conhecimento. Então é sempre essa orientação que eu acho importante que a gente tenha. Ai, que bom. Olha, mais uma vez obrigada, né? Seja sempre bem-vindo. A vez é sua, Flávia. Quando quiser, estamos à disposição para a gente sempre conversar um pouquinho. Amém. Obrigada. Beijo. Tchau.